Boa tarde, gente. Boa tarde, Olá, professor. Priscila, boa tarde. Tudo bem? Tá tudo bem, me ouvindo bem por aí, né? Consigo. O senhor consegue me ouvir Ó, pela imagem normalmente? ouvi e vê. Pronto. Vamos aguardar a entrada de mais pessoas para a gente iniciar, professor. Tudo bem? Tranquilo, eu tô à disposição. Muito obrigada. Bom, então vamos lá iniciar, né? Deu às 17 e aí a gente começa pontualmente. De maneira formal, para a gente iniciar, apesar de já termos entrado na live. Boa tarde, gente. Boa tarde, professor Christian. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Programa de Qualificação do Servidor da Secretaria de Administração, um projeto de formação continuada onde a gente tem discutido em ciclos algumas temáticas, né? Hoje, o nosso convidado é o professor Dr. Christian Lindenberg Lopes do Nascimento, formado em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe, doutor e pós-doutor em Filosofia da Educação pela Unicamp e professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe. Eu sou a Priscila Alves, coordenadora do Programa de Qualificação de Servidor do município de Nossa Senhora do Socorro. O nosso bate-papo de hoje será sobre educação para a democracia, a importância dos atores educacionais no ambiente escolar. Professor, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. O lugar de fala é do senhor, fique à vontade. Obrigado, Priscila. Boa tarde, né, para você, para todos que estão nos assistindo. Quero agradecer não só o convite a você, mas estender também ao secretário, né, municipal de administração, Júnior Trindade, e a todos aqueles que fazem parte da equipe, né, comandada pelo prefeito Padrinaldo. Então, estou aqui à disposição e espero que nesse pequeno encontro, né, nós possamos discutir alguns temas relevantes relacionados às questões educacionais. Professor, a gente estruturou a nossa live num pequeno roteiro com alguns temas para a gente ir construindo a nossa fala, né, ao longo desse tempinho que a gente está aqui. Então, a primeira temática é sobre educação e democracia, né? Sempre que a gente fala de ambos os temas, a gente pensa em ensino de qualidade, um ensino mais democrático, um ensino que diminua as desigualdades sociais no ambiente escolar. Então, eu gostaria que a gente iniciasse essa conversa por essa temática, educação e democracia, por favor. Bom, Priscila, acho que esse tema, né, apresentado por você, que em certa medida, né, é o tema principal do nosso bate-papo, né, embora apareça, no primeiro instante, óbvio, né, porque nós vivemos num país que ainda tem um regime democrático estabelecido, pelo menos nos termos da Constituição, né, e em algumas estruturas governamentais e não governamentais, né, mas é sempre bom ele ser relembrado, né, no nosso cotidiano, né? Então, a história, né, do país, né, enquanto país republicano, é uma história muito recente. Nessa história recente, né, tivemos alguns momentos comandados por governos autoritários, né, que a restrição democrática foi implantada por esses governos, né, e a educação, né, como um espaço, né, preenchido pelos seres humanos, né, é situado historicamente e socialmente, né, a educação também acaba, não só acaba, melhor dizendo, contribuindo para o fortalecimento da democracia, ou também pode servir como instrumento, né, para incutir, digamos assim, ideais não democráticos, né. Vale a pena ver, né, que mais recentemente na história do país, na ditadura militar, é, a repressão, né, que permeava a sociedade de forma geral também era manifestada dentro das escolas, né, através dos B10, através dos inspetores, através de uma disciplina rígida, né, que tinha nas escolas,
a proibição da organização dos estudantes, através dos grêmios estudantis, a repressão que tinha também em torno dos professores através dos sindicatos. Né? Então, só para exemplificar, né, como essa relação, né, na história do país, ela foi marcada, né, de acordo com os regimes, né, as formas de regimes que o país viveu, repito, nesse período republicano. Né? E de forma mais pontual, nos dias atuais, né, nós estamos num momento, né, de questionamento das instituições, né, se questiona o poder executivo, se questiona o poder legislativo, se questiona o poder judiciário. Agora o Ministério Público está começando a sofrer questionamento, né, que também estava sendo, né, nessa crise institucional, estava sendo uma instituição ainda ilesa, né, se questiona a imprensa, né, constantemente, né, então, assim, se questiona os sindicatos, se questiona os partidos políticos, ou seja, né, quando se fala em instituição brasileira, né, repito, seja do ponto de vista formal, né, ou organizações sociais, né, hoje nós vivemos um clima de crise dessas instituições regidas, repito, né, pela ordem democrática. Né, e se as instituições passam por esse grau de deslegitimação social, né, a tendência a curto e médio prazo, caso não seja revertido esse curso, né, em andamento, é a possibilidade de retornarmos a regimes autoritários, como nós vimos, repito, nesses últimos 100 anos. Né? Então, quando se fala em educação, né, repito, por mais que seja algo óbvio, é necessário discutirmos como a escola, como as relações sociais existentes dentro da escola, como os currículos, como a formação de professores, né, como a inserção dos alunos na vida democrática dentro das escolas, né, podem não só ensinar, do ponto de vista teórico, mas também prático, esse viver, né, que eu vou chamar aqui, por ocasião, de regime democrático. Né. Então, essa relação umbilical, né, que tem relação com a esfera geral, mas também a escola, né, acaba representando um pouco esse sentimento que permeia a sociedade brasileira como um todo. Né. Então, quando se fala em educação e democracia, é sempre bom, né, fazer esse tipo de relação para a gente perceber que não são ações desconectadas, né, entre a esfera social e a esfera, digamos assim, estritamente educacional. Professor, dando continuidade a esse raciocínio, qual seria o papel da escola nos dias atuais, não só no contexto pandêmico que nós estamos vivendo, mas de maneira contemporânea mesmo? Então, Priscila, acho que o papel da escola, né, é um papel assim que, por mais que seja óbvio, né, mas a gente precisa reforçar alguns traços, né, que pertencem à sua caracterização, à sua essência, mas também está sempre renovando esses traços. Né. Então, o primeiro traço que faz parte da escola é que ela seja um espaço aberto para todos. Né. Quando se pensou a escola no início da modernidade, né, e aí os reformadores religiosos, feito Lutero, né, por exemplo, pensaram a escola, a instituição escola, né, como um espaço para que todas as crianças, independentemente da classe social, da questão racial, da questão econômica, né, se era homem ou se era mulher, alto, magro, enfim, as formas mais distintas, né, que se encontrava a sociedade na época, pudessem entrar na escola com um único objetivo, né, ter acesso ao conhecimento sistematizado, ao conhecimento erudito, né, ao conhecimento científico. Né. A outra função, né, e aí adicionada por conta da Revolução Industrial, né, é que a escola também começou a se preocupar em formar para o mundo do trabalho. Né. Então, juntou essa questão propedêutica, né, ainda vinda de uma herança do humanismo, né, que Lutero, né, Calvino e tantos outros contemporâneos reformistas incorporaram ao seu pensamento educativo, né, somou-se essa questão do mundo do trabalho. Né. Não é à toa que, se você abrir hoje a Constituição Brasileira, mais precisamente o artigo 205 da nossa Constituição, tem lá: educação, direito de todos, dever do Estado e da família, com um único objetivo: formar para a cidadania e para o mundo do trabalho. Né. Então, eu fiz esse pequeno registro histórico, né, para poder contextualizar o nosso texto constitucional, né, que consagra a educação nesse âmbito. No entanto, Priscila e amigos, né, a escola hoje se encontra digamos assim, nessa crise das instituições, a escola também está inserida.
né? Então, nós tivemos recentemente uma reforma educacional, né, através da Base Nacional Comum Curricular, através da Lei 13.415, que é a reforma do ensino médio, né, que está reorganizando a escola. E o que motivou essas modificações no âmbito legal? Né? A constatação de que a escola brasileira, embora tenha cumprido o papel fundamental de inserção das camadas mais populares a esse saber sistematizado, a esse saber erudito, a esse saber científico, né, ela, mesmo abrindo as portas, né, repito, para uma gama, né, da parcela da sociedade brasileira, principalmente os filhos mais pobres, os trabalhadores, né, mas a escola não conseguiu cumprir seu objetivo inicial, que era transmitir o conhecimento, né, para o mundo do trabalho, muito menos para o mundo da ciência, né. Então a escola tem sido questionada nesse sentido, e as reformas, né, que aconteceram recentemente, repito, né, foram pautadas por esse diagnóstico. Entretanto, Priscila, o Brasil, né, podemos pensar Sergipe, podemos pensar Aracaju, podemos pensar Socorro, enfim, qualquer cidade, inclusive compreendendo que cada cidade também tem escolas diferentes, né? Você pega uma cidade feita Socorro, que é uma cidade bastante espalhada, né? Você tem o Marcos Freire, o Albano Franco, o João Alves, o Parque dos Faróis, né? São regiões bem separadas uma da outra, então com realidades distintas. Ainda tem a zona rural, né, que apresenta outra perspectiva, o centro da cidade, né, a parte administrativa. Então, o Brasil são vários Brasis, né? E a escola hoje, de forma geral, né, ela tem elementos ainda do século XIX, né, quando ainda não era o direito para todos, né? Hoje nós temos um problema razoável, né, que as prefeituras se deparam cotidianamente, né, porque os gestores querem abrir novas creches, né, para as crianças, né, as mães, né, precisam muitas vezes ir ao mercado de trabalho e não tem, no mínimo, um local para deixar seus filhos, né, os pais, de forma geral, e as prefeituras têm esse desafio, né. Você tem um desafio também de universalizar o ensino médio, né, de cada 2 alunos, de cada 2 jovens, Priscila, de 15 a 17 anos, um está fora do ensino médio. Então, você ainda tem esse desafio da inclusão, que é um desafio ainda do século XIX, um desafio do século XX, né, que é esse de fazer com que as crianças e os jovens aprendam, né, o básico, que é ler, escrever, né, os conhecimentos científicos, formação profissional, né, para o mercado de trabalho, né, e nós temos agora, né, no início da terceira década, prestes a entrarmos na terceira década do século XXI, os desafios do século XXI, né, que estão postos aí pela revolução do mundo do trabalho, né, a vida toda cada vez mais digitalizada, né, a pandemia, né, veio para demonstrar isso, né. Eu estou agora, nesse exato momento, na minha casa, você provavelmente está na sua residência, nossos ouvintes, espectadores, provavelmente estão nas suas residências, e ao mesmo tempo nós estamos discutindo, num espaço virtual, um tema que é comum a todos, de interesse a todos. Então, esses desafios são os desafios novos, né, que aparecem no mundo do trabalho, né, que aparecem, melhor dizendo, né, fruto da tecnologia. Né. Então, a escola, ao pensar, né, em ser uma escola democrática, precisa superar esses 3 desafios que eu apresentei. O desafio ainda do século XIX, que é o desafio da inclusão social, né, nós temos muitos jovens e muitas crianças ainda fora da escola, e olha que eu não estou nem falando do nível superior, né. Nós temos desafios de aprendizagem, né, que é um desafio ainda do século XX, do século passado, e agora incorporado por esses elementos, né, que é a revolução 4.0, a revolução digital, enfim, dos aplicativos, das plataformas digitais, né, dos apps, né, que a galera, né, todo mundo tem hoje no seu celular, na palma da mão, várias possibilidades, né, inclusive de conhecimento, né, que a escola também precisa incorporar. Né? Então, assim, ao pensar em democracia, repito, precisa pensar essas 3 dimensões, né, históricas, né, que a escola deve incorporar e também, repito, respeitar essa diversidade, né, que existe no país, né, de renda, de questões sociais, né, as questões estruturais das prefeituras. Né, as prefeituras hoje passam por um problema de ordem fiscal muito grande, né, porque o orçamento é todo preso, né, por causa de lei de responsabilidade fiscal, enfim, uma série de mecanismos legais que amarram, em certo grau, né, os gestores municipais, né, para pensar em uma perspectiva de investimento.
né, a escassez de recursos, né, o Brasil está apontando para entrar numa crise profunda econômica esse ano, mas principalmente no ano que vem. Isso vai impactar na arrecadação dos impostos, na economia das cidades, na economia dos estados, e se você tem pouco recurso, né, a educação, né, por ser um serviço eminentemente público, né, em nosso país, vai ter também suas consequências. Né? Então, olha a gama de desafios, né, diante de uma crise institucional que o Brasil passa, e o papel desafiador que a escola, né, e os atores que fazem parte dela têm pela frente. Eu costumo dizer a alguns colegas que o artigo 80 da LDB nunca mais será o mesmo depois dessa pandemia e que a gente precisa aproveitar realmente essa geração que já nasceu nesse ambiente tecnológico e tentar tirar o maior proveito, né? Para a gente tentar moldar o papel da escola e tentar inseri-la nesse ambiente que já traz esses atores, né? Esses atores já nascem com todas essas informações que muitas vezes nós educadores não temos, né? A gente precisa acompanhar esses jovens e já tem toda essa informação, já nasce com toda essa informação e aí a gente precisa tirar esse atraso tentando acompanhá-los. E é uma situação difícil, não é uma situação fácil, geralmente quando se envolve a educação é uma situação trabalhosa, mas não é impossível, é um caminho a se seguir para tentar transformar esse ambiente educacional que a gente vive, que a gente tanto discute. E uma coisa que muito me chamou a atenção na tua fala é que há anos a gente vem discutindo essas questões, né? E aí eu lembro que na década de 90, Keynes que fala sobre essa inteligência coletiva e fala sobre essa mudança, né? Alfredo também fala, Pedro Demo também fala, alguns outros autores também falam dessas questões digitais que a gente vem discutindo e de repente uma pandemia faz a gente se reverter e transformar do nada, né? Questões que autores vinham discutindo e que de fato iam acontecer e acontece de uma maneira tão atípica, tão estranha para todos nós educadores. Para a gente continuar, professor, escola e cidadania, como relacionar, como discutir esses dois elementos? Bom, compreendo. Não, só um pequeno comentário, Priscila, dentro do que Sim. você comentou, né? Eu também fui muito, digamos assim, um ouvinte não tanto atento a essas discussões em torno da educação à distância, do uso das tecnologias educacionais, da informação no mundo da educação, etc. e tal, né? Mas eu tive a oportunidade, agora, por conta desse período, né, pandêmico, né, de ministrar uma disciplina na Universidade Federal de Sergipe de forma remota. Para mim foi uma surpresa, porque eu não fui preparado para isso. Para minha sorte, assim, eu sou um pouco curioso, né, gosto de desafios. A Universidade Federal de Sergipe também ofertou alguns cursos, né, simples, né, para mexer em algumas plataformas digitais, enfim, né. Mas aí eu me deparei com duas realidades, né. A primeira delas era que não via as pessoas, né. Aqui eu estou vendo você, mas não conseguia ver. É por causa da plataforma que estava sendo utilizada. Né? E assim, e para quem trabalha em sala de aula, que é o meu caso, né, você também, né, teve experiência já em sala de aula, e quem está nos assistindo sabe que o corpo fala, né? Você está ali explicando, por mais que o aluno esteja com a cabeça no mundo da lua, cheio de problemas de ordem pessoal, mas o corpo fala. Exatamente. E você não perceber isso, né, eu particularmente achei muito estranho. E olha que eu já tinha tido uma experiência de educação à distância no CESAD, né, que é o Centro de Educação Superior à Distância da UFES. Né? Que não tem que não tem esse contato visual. Não, que é diferente. É diferente. Isso. É bem diferente. E a segunda constatação que eu percebi, Priscila, né, é que se fala muito, né, que a geração, né, que nasceu no final dos anos 90, e principalmente essa que nasceu agora, nos anos 2000, ela é uma geração conectada. Né? Eu percebi dois problemas. Né? Claro, que é o meu caso específico, né? Eu posso estar fora da curva, digamos. Né? Mas o primeiro, que eles não são tão conectados assim, né? As mesmas dificuldades que eu tive, alguns deles tiveram. Sim. Né? Mas principalmente, né, eu percebi na prática a qualidade, o nível da qualidade da internet brasileira. Né?
Então, os professores que estão passando por essa experiência, seja nas redes municipais, na rede estadual, eu tenho escutado muitos relatos de colegas que trabalham na rede estadual, né, então, se virando nos 30, né, como diz o povo, né, para poder manter o mínimo de contato com os alunos, né. Quando você chega na ponta, né, o aluno tem acesso à internet muitas vezes pelo celular, que é limitado por conta do plano dele, que geralmente é um plano pré-pago, né, que tem aquele limite. Né? Se for da zona rural, nem sinal de celular pega. Né? Então, quem dera pensar celular, banda larga. Né? Então, assim, uma série de dificuldades que o aluno tem encontrado nesse período pandêmico para poder... E os professores também têm passado por essa situação, né, porque eles, em certa medida, são os principais responsáveis pela educação das crianças e dos jovens. Né? E muitos deles têm passado momentos traumáticos mesmo, né, durante esses 4 meses de pandemia, né, porque o artefato tecnológico, que é a internet, no Brasil é de péssima qualidade. Né? E ela é distribuída de forma desigual. Né? Então, assim, é algo que precisa ser observado pelos governantes. São as Né, desigualdades, né, professor? Para minimamente, né, quando se pensar em um ensino remoto, né, minimamente a desigualdade social que já existe na sociedade brasileira, né, historicamente, inclusive, não ser aprofundada, né, por conta desse artefato tecnológico. Né? E aí cabe, né, não só a ação das prefeituras, dos governos estaduais, mas principalmente do Ministério da Educação, né, omisso, né, diante dessa situação, totalmente omisso, né, para ser bem generoso. E também o compromisso das próprias operadoras. Né? Nós vemos, né, muitas delas, né, fazendo cursos de capacitação para os professores nas redes estaduais, nas redes municipais, através dos seus institutos, das suas ONGs, né? Mas elas também precisam melhorar o seu serviço, né, de prestação de telefonia celular móvel, né, ou mais precisamente na internet. Né? Então, as empresas privadas também precisam ter esse compromisso social. Né? Não é à toa que, quando a concessão das telecomunicações foi repassada a elas, as telecomunicações ainda é um direito social no Brasil, embora não seja mais explorado pelo Estado, né, seja explorado pelas empresas. Né? Então, é algo que precisa ser cobrado, né, pelos governantes e principalmente pela sociedade, pelos sindicatos, pelo movimento estudantil, né, pelos pesquisadores de educação, enfim, todos aqueles que estão, né, inseridos nesse contexto da escola, né, pelos pais. Né? Eu fico imaginando uma família, né, que tem 3, 4, 5 filhos, né, que mora numa casa pequena, com 2 cômodos no máximo, que é a realidade de muitas pessoas, né, muitas delas passando pela situação do desemprego por conta da crise econômica, e ainda ter, né, 3, 4, 5 filhos precisando da internet, que muitas vezes, repito, está acessada única e exclusivamente por um único aparelho celular que tem na casa para poder educar, né, suas crianças, seus filhos. Né? Então, assim, é um processo, né, delicado, muito difícil. Né? Voltando para a sua pergunta, né, da questão da cidadania, né, eu penso, né, e aí eu sou muito simpático a um pensador brasileiro, né, baiano, né, chamado Anísio Teixeira. Né? Talvez ele tenha sido, né, a fonte de inspiração de muitas reformas educacionais que o Brasil viveu, né, no último século, né, e reformas de caráter democrático. Né? E, além desse aspecto da inclusão social, né, da difusão do conhecimento, né, Anísio Teixeira é exemplo do seu, né, referencial teórico, que é John Dewey. Né? Anísio Teixeira traduziu John Dewey para o Brasil, enfim. Né? E olha que eu estou falando de um autor liberal, não estou falando, né, de um autor de outra perspectiva ideológica, digamos. Né? Mas entendia que a escola deveria ser uma espécie de microcosmo, né, da sociedade, né, e que a experiência vivida na escola servisse como instrumento educativo, né, para que essa criança ou esse jovem, ao terminar o ciclo educacional, pudesse ser inserido na sociedade já com essa cultura, digamos assim, com esse caldo, né, com essa bagagem desenvolvida na escola. Né. Então, como é que uma escola, hoje, nos dias atuais, poderia, no meu modo de ver, contribuir, né, para o fortalecimento e o exercício da cidadania?
de duas formas, né? E aí eu volto, né? Primeiro, na difusão do conhecimento, né? Hoje, muito mais do que há 50 anos, 100 anos, né? Muito mais do que a época de Lutero, né? A sociedade nunca produziu tanto conhecimento, né? Como nós temos hoje. Já estamos prestes, inclusive, né, a gente tem visto aí a corrida entre várias empresas, vários governos, para descobrir a vacina do coronavírus. Algo que até um dia desse, né, se só pegar aquela gripe H1N1, né, que tem 10 anos, demorava quase 2 anos, né, entre o desenvolvimento das pesquisas e a produção em larga escala do medicamento. Nós podemos ter isso até o final do ano. Né? Fruto de quê? Do conhecimento científico, né? Então, estou dando esse exemplo concreto, mas para a gente começar a imaginar como esse conhecimento científico, né, está num grau razoavelmente elevado. Né? Então, precisa difundir esse conhecimento, né, ainda mais numa sociedade que alguns setores dela têm sido pautados, né, pela descrença da ciência, né, pelas fake news, né, por um discurso retrógrado do ponto de vista do conhecimento, medieval em alguns aspectos, né, e entendendo aqui que a Idade Média foi um período também de prosperidade do conhecimento. Né, eu não sou daqueles que pensam, que faz aquela dicotomia, né, que quando eu aprendi história, né, Idade das Luzes, Século das Luzes e Idade das Trevas, né. Eu, quando aprendi história, aprendi desse jeito. Acho que você também, acho que muitos, né. Eu não sou muito, eu já acreditei nisso, mas hoje, né, eu não tenho mais essa leitura, né. Mas é no sentido do conhecimento, né? Uma sociedade anticientífica, né? Então nós temos setores hoje da sociedade, né, que acha que remédio para verme vai curar a pandemia do coronavírus, né? Para verme em animais, né? Então assim, então a escola precisa mais do que nunca se agarrar a esse compromisso, né, da difusão do conhecimento científico em todas as áreas, né? Saber também que ela não é o único centro de conhecimento, né? A escola pode ser um elemento nuclear, mas ela não é o único centro do conhecimento, né? Eu, de vez em quando, vejo esses memes, né, relacionados à educação, e vez ou outra eu vejo um, né? Na minha época, né, eu usava um dicionário quando tinha uma dúvida. Hoje não, hoje você vai no Google com a maior facilidade do mundo, você acha várias interpretações, várias pesquisas, né? O próprio fato da universidade hoje estar disponibilizando boa parte da sua produção científica também na internet ajuda a difundir esse conhecimento, né? Então, quando se pensa em escola hoje, no meu modo de ver, tem que entender essa nova realidade, né? A escola hoje não é mais o único centro de difusão do conhecimento como era na época de Lutero ou como era na época de Anísio Teixeira, há um século atrás, né? Então, você tem outros instrumentos, né, que os jovens buscam conhecimento e muitas vezes através desse conhecimento, questionam o próprio saber do professor. Eu já passei por situação feita essa, professor, porque eu vi na internet, né, que Sócrates, que não sei quem, Platão, pensava desse jeito, né? Então, assim, hoje, isso demanda também informação do professor, né? E o outro sentido, esse mais prático, né, Priscila, né, é como a escola pode estabelecer espaços, né, práticos para o exercício da cidadania, né? E uma cidadania, né, que não seja aquela cidadania como muitos ainda pensam, né, que é só ir na urna e votar a cada 2 anos, né, e ficar reclamando entre uma eleição e outra, que o governante deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. Não, a cidadania ativa, né? Então, fortalecimento dos grêmios estudantis, né, para os estudantes, o papel dos sindicatos, né, os conselhos escolares, né, conselho do Fundeb, né, conselho da merenda escolar, a reunião periódica que todas as escolas têm entre os pais e responsáveis dos alunos, né, a própria região que faz parte, que a escola está inserida, a escola precisa estar aberta para essa região, né, porque muitas vezes está na escola o único espaço para a prática de esportes, né, uma quadra, uma tabela de basquete, ou uma quadra de futebol, né, ou uma pista para correr, ou um espaço para correr, ou para andar de skate. Né. Então, assim, a escola também precisa, né, criar instrumentos, né,
para que a comunidade do qual ela faz parte também se sinta parte dela, né? Então, esses mecanismos, né? Eu citei alguns aqui que são óbvios, né? Para os dias atuais, tem gente que faz isso, que estuda isso, né? Mas que precisa cada vez mais ser fortalecida no ambiente escolar, Priscila. Porque, repito, o cenário hoje é de uma crise das instituições, né? Eu já falei no início do nosso encontro, do nosso bate-papo, né, que você olhar a instituição, ela vive em crise, até as igrejas vivem em crise, né? Então, assim, os clubes de futebol vivem em crise, né, para quem gosta de futebol, né? Então, assim, você olha para qualquer instituição brasileira hoje, você vê crise de representatividade, né? Então, a escola também vive essa crise. Então, como elas podem sair dessa crise e, ao mesmo tempo, fortalecer e contribuir para o fortalecimento da democracia? Acho que esse é o desafio que a escola tem, né? Entendendo democracia, né, nesses dois sentidos, a democracia prática, pelo exercício da cidadania, mas também democracia no aspecto da inclusão social, né, e na difusão do conhecimento, né? Porque o fato, né, eu me sinto nesse sentido um privilegiado, né, ter feito graduação, pós-graduação, mas eu tive a oportunidade, né? Quantos jovens são perdidos, digamos assim, que poderiam estar contribuindo com o desenvolvimento da ciência brasileira, né? Uma prova grande disso são essas Olimpíadas, né? A Olimpíada da Matemática, a Olimpíada de História, né? Quantas crianças, quantos jovens são envolvidos, né? A Olimpíada de Física, quantos jovens, quantas crianças são envolvidos através de um mecanismo simples, né? Que é uma Olimpíada, né? Em alguns estados, né? Eu puxando um pouco a sardinha, né, para o meu lado, né? Tem a Olimpíada de Filosofia, tem no Rio, tem em São Paulo, tem em Minas Gerais, tem no Paraná, enfim, né? Então, coisa simples, né? Dá trabalho, né? Mas, assim, que no meu modo de ver, pode fortalecer essa perspectiva, né, da educação e da escola, de forma mais específica, né, para o fortalecimento e para o exercício da cidadania. Eu acho que esse é um desafio, né, que a escola, que está posta para a escola, que não é um desafio novo, né, é um desafio que pelo menos existe desde que o Brasil foi redemocratizado, né, se discute isso, a literatura, né, é vasta, né, nesse sentido, a experiência também é vasta em relação a isso, né, estou falando aqui experiência, mas assim, né, através do movimento social, dos sindicatos, das ONGs, da universidade, nós tivemos, né, já experiências do Fórum Nacional de Educação, né, que discutiu, né, inclusive o Plano Nacional de Educação foi fruto, né, desse Fórum Nacional de Educação, que chegou a ser institucionalizado ainda no governo da presidenta Dilma, mas que praticamente foi esvaziado nos últimos anos. Então, esse mecanismo, né, os conselhos, né, municipal de educação, estadual de educação, Conselho Nacional, enfim, as mais diversas esferas, nas mais diversas esferas, ter espaços, né, que fortaleçam a cidadania, né? Então, a escola tem potencial e capacidade de fazer isso. Eu acho que é o grande desafio do ambiente escolar, né? É você preparar esse cidadão e torná-lo possível e passível de transformar a realidade que ele pertence, né? A comunidade que ele pertence. E uma outra coisa também, professor, que o senhor falou que é muito interessante, você citou o filósofo, acho que é filósofo, se eu estiver errado, se o me corrija, é John Dewey, né? Oi, senhor. John Dewey. Que ele fala um pouquinho sobre aprendizagem mais ativa e participativa, né? Que onde Anísio também, onde Paulo Freire também bebe dessa informação e traz para a gente. Então, são questões que a gente vem discutindo há bastante tempo e dessa aprendizagem, dessa transformação desse alunato, desse corpo docente, e mesmo que pareça um assunto repetitivo, um assunto que a gente sempre martela, mas parece tão atual, tão discutível, e principalmente no momento que a gente vive. E para dar continuidade à nossa discussão, eu gostaria que a gente começasse a discutir sobre a inserção da escola na comunidade. Eu sei que dentro da sociologia, comunidade é um pouco difícil de ser definida, né? É um pouco difícil de se ter uma definição, uma nomenclatura para ela. Tem vários pensamentos, vários ideais relacionados a essa nomenclatura.
Então, eu gostaria do seu olhar filosófico, se possível, da inserção da escola na comunidade. Pensando a comunidade, também se eu estiver, obviamente, que dentro desse contexto, pensando na comunidade como esse espaço mais íntimo, esse espaço mais agregador, um espaço de união, né? Das pessoas que compõem, das pessoas que fazem parte. Bom, então, assim, acho que talvez eu fique também um pouco repetitivo, né? Mas acho que a sua parte final, né, me ajudou, vai me ajudar, melhor dizendo, a tecer poucos comentários, a acrescentar poucos comentários, né? Porque eu falei há pouco, né, da crise das instituições, a escola vive uma crise, e eu entendo a escola como instituição, né? Embora eu tenha datado, né, a escola na modernidade, mas ela existe desde os antigos gregos, né? Mas não tinha o viés que nós temos hoje, né, de ser algo para todos, né? Mas desde Platão, Sócrates, os sofistas, os pré-socráticos, já se tinham as escolas, né? Mas restrita, digamos assim, a um punhado de pessoas. Mas o que tinha de comum nessas escolas, com o que nós temos hoje de escola, é que participavam delas, né, os cidadãos, né? Então, você pensa uma escola grega, você pensa a escola para a cidadania, né? Claro, repito, nem todos na polis ateniense, por exemplo, eram cidadãos, né? Você tem os escravos, as mulheres eram subjugadas, etc. Muito diferente do que nós temos hoje, né? Quando se fala em cidadania, se fala em todos, né? Homens, mulheres, pobres, ricos, enfim, né? Quando se fala em comunidade, né, você tem, digamos assim, né, um grau de aproximação maior, né? Porque você fala dos bairros, né, das regiões periféricas, né? Geralmente as pessoas socialmente, do ponto de vista social, economicamente falando, né, social e economicamente falando, só para corrigir, né, tem uma renda, né, inferior, né, de um salário mínimo, dois salários mínimos, então elas acabam se ajudando, né, umas às outras, e ainda mais num momento difícil como esse, né. Então, há esse sentimento mais íntimo, digamos assim, mais passional, né, nessas comunidades, nessas regiões, nesses bairros, enfim. E a escola, né, se situada do ponto de vista geográfico, nesse tipo de comunidade, precisa, né, obviamente, contribuir para isso, né. Então, além dos elementos que eu já falei, né, dela abrir as portas, né, abrir os seus equipamentos, né, você pega, né, eu não vou citar o período agora porque é um período atípico, né, mas você usa um período pré-pandêmico, digamos assim, né? Você nem se, porque agora é o novo comum, é o período pós-pandêmico e ninguém mais fala do período pré-pandêmico, né? Estamos na expectativa desse novo normal, não é, professor? É o novo normal, então assim, tem várias discussões em torno disso, mas talvez eu seja um pouco saudosista ainda, né? Então, assim, mas a escola, né, muitas escolas, como eu disse há pouco, né, tem quadras, né, as salas de aula, né, você tem os profissionais que trabalham na escola, né, que aí entra o corpo docente, o corpo técnico administrativo, psicólogos, né, nutricionistas, enfim, tem uma equipe técnica qualificada, né, que de segunda a sexta, geralmente, né, normalmente, contribui para esse processo educativo das crianças e dos adolescentes, mas também pode, dentro, né, aí precisa, tem toda a discussão com o gestor municipal, com o gestor estadual, né, com o plano de desenvolvimento da escola, com financiamento, né, dessas ações, etc. e tal, mas que pode, né, resolvendo essas condicionantes todas, né, também no sábado, no domingo, ou no período noturno, enfim, né, de alguma forma contribuir para o engrandecimento, né, para o enobrecimento dessas comunidades, né, para a inclusão dessas comunidades, né. Então, nós temos várias experiências no Brasil inteiro, né, de escolas que abrem final de semana para ter campeonatos, para ter teatro, para ter exibição de filme, né, faz campanha, né, de arrecadação de agasalhos, de alimentos, né, dou para as pessoas mais necessitadas, enfim.
né? Então, a escola pode contribuir com isso, né? Agora, claro, né, e aqui eu citei de forma até breve, mas talvez valha a pena, né, pontuar mais, é que tudo isso envolve recursos, né, envolve negociação, né, com a jornada de trabalho, porque os professores também têm seus compromissos pessoais, né, alguns deles têm dupla jornada de trabalho, né, trabalham no município, no estado, né, para poder ter uma renda minimamente condizente, né, com o esforço que realizou para poder realizar um curso de graduação, né, pós-graduação, em alguns casos. Enfim, então, claro que se envolve dinheiro, né, envolve uma negociação, uma articulação grande, né, de vários atores. Mas o espírito que deve prevalecer, né, nessa relação entre escola e comunidade, no meu modo de ver, deve ter isso, né, como marca principal, né, como a escola, né, e aí, inserida, repito, em um determinado contexto, em uma determinada região geográfica, pode contribuir para que aquela região, né, para que aquela escola, ou para que aquela comunidade, melhor dizendo, né, possa se sentir também incluída. Né? Uma vez eu não lembro exatamente o ano, né, eu estou ficando um pouco, né, mais velho, digamos assim, e algumas coisas começam a sumir da minha memória, né? Mas eu lembro uma vez, né, visitando a escola aqui no interior de Sergipe, né, e eu fiz uma observação e comentei com uma pessoa, e essa pessoa soltou a senha, né? Diz que o local mais protegido que você tem na escola, tinha naquela época, era o laboratório de informática. Curioso, né? Um mundo que ainda estava se preparando para essa inclusão digital, né, que alguns chamam de inclusão digital, né? Embora, repito, nós tenhamos uma internet de péssima qualidade no Brasil e distribuída de forma desigual, mas já se falava em inclusão digital, sendo que o local que poderia promover essa inclusão digital era o local mais protegido, né, com grade, com cadeado, né, na salinha, né, com câmera para... Então, os paradoxos, né? Que acho que essa realidade não mudou muito para os dias atuais. Na época ainda tinha, né, DVD, televisão, né, aquelas televisão de tubo, né, de 30 polegadas, 40 polegadas, mas eu tenho andado ainda, né, não com tanta intensidade como antes, mas ainda visito as escolas, né, porque eu sou responsável pelo estágio, né, dos alunos de filosofia, e a gente ainda se depara com situações ainda tipo essa, né, que o local mais protegido da escola é onde justamente deveria ser o local mais aberto, né, ainda mais no século XXI, né, de aplicativos e plataformas digitais, enfim, né, claro que eu sei que tem a questão da violência, da segurança pública, né, tem outros fatores, né, que extrapolam, digamos assim, as atribuições do diretor da escola, do secretário municipal de educação, mas eu sei que tem tudo isso. Mas se a escola se sentisse mais inserida na comunidade, e a comunidade se sentisse mais representada pela escola, né, como instituição, né, dentro dos objetivos, repito, né, da escola, porque a escola também não pode se transformar num centro social, né, acho que é bom, né, deixar isso bem registrado, né, embora haja uma cultura, né, até por conta das desigualdades sociais no Brasil, né, de qualquer espaço físico, né, com mínimo de estrutura, de se transformar num centro cultural, né, então as escolas, as igrejas, né, as ONGs, enfim, né, mas tem um pouco essa relação, né, uma espécie de via de mão dupla, né, e acho que as comunidades, né, tendem a abraçar mais ainda a escola, até porque é nelas que estudam seus filhos, né, passam, e agora com a educação em tempo integral, né, fundamental, ensino médio, passa mais tempo dentro da escola do que dentro da própria casa, né? Então, acho que isso é algo que precisa ser mais fortalecido, mais praticado, né, dentro do ambiente escolar. Professor, para a gente finalizar, a gente sempre discute nesses momentos de reflexão sobre educação o papel do professor e o papel do estudante, não só na sala de aula, mas no âmbito escolar, né? No espaço escolar como um todo. E aí eu gostaria que você finalizasse tua fala, por favor, sobre o impacto do projeto Escola Sem Partido na vida dos professores. O que falar? E aí isso, fica à vontade para discorrer sobre a tua opinião. Bom, Priscila, acho que essa sua pergunta, né, daria, digamos assim, mais uma pauta, né, para o
por um bate-papo feito esse que nós estamos realizando nesse finalzinho da tarde de hoje. Uhum. Né? Mas eu vou tentar ser breve, né, por conta do tempo, né? A gente, só para ser bem certinho em relação ao tempo, a gente tem 10 minutos de fala, Ok. à vontade. Não, e ainda quero falar um negócio importante, que vai ser bom. Então vamos dividir 5 minutos e 5 minutos. Eu tenho um negócio que acho que eu não posso perder a oportunidade de falar. Né? Até porque interessa às prefeituras, né? Principalmente as prefeituras. Uhum. Então, assim, o Escola Sem Partido, eu sempre disse isso quando eu participei de palestras, eu sempre falei, ó, dificilmente isso aqui vai virar lei. Né? Dificilmente os ideais do projeto Escola Sem Partido, né, se transformará em lei, por um simples aspecto. Né? Ela é anticonstitucional. E para ser constitucionalizada, ela precisa passar pelo Congresso Nacional, precisa passar até pelo ordenamento legal do Supremo Tribunal Federal. Então, são muitas barreiras. Né? E para uma ideia que tem um caráter, no mínimo, né, punitivo para os professores. Né? Porque nós estamos falando, né, Priscila, de temas relacionados à educação, né, sexual. Entre os homens, nem tanto. Mas, no caso do ensino médio, o segundo fator principal para a evasão das mulheres das escolas de ensino médio no Brasil hoje é gravidez. Eu estou falando aqui de jovens com 15, 16 e 17 anos. Né? Só perde, né, em termos de pontuação, de porcentagem, para a situação quando precisa sair da escola para trabalhar. Então, assim, como é que você vai constituir uma sociedade, né, onde as mulheres, né, precisam se emancipar do ponto de vista político da cidadania, né, se ela com 15, 16 anos está grávida? Quem é que discute isso nas escolas? É o professor de ciência, no caso do ensino fundamental, e é o professor de biologia, no mínimo, no nível médio. Muitas crianças, né, eu não tenho de cabeça agora, Priscila, peço desculpas por isso, o percentual, mas muitas crianças, quando têm acesso a esse tipo de discussão, né, discussão sexual, discussão de gênero, relatam para os professores ou para os psicólogos das escolas, né, que elas são estupradas. Então, quando você vê um pseudo-movimento, um proto-movimento, que em tese diz que é da sociedade, né, que representa os anseios de parte dos pais, dizendo que você não pode ter discussão de gênero e sexual nas escolas, em certa medida, Priscila, você está contribuindo, né, para que haja gravidez na adolescência, que haja cultura do estupro no ambiente domiciliar. E todo mundo sabe que o local, né, com mais incidência de estupros ou de abuso sexual de crianças é dentro de casa. É o padrasto, é o tio, é o primo, é o vizinho, né? É o irmão mais velho. Né? Então, como é que você faz um movimento contrário, né, a esse, né, que existe na sociedade brasileira, infelizmente? É educando as crianças e os jovens. Então, eu estou pegando um aspecto do projeto Escola Sem Partido, né, mas na sua essência punitiva, né? Porque se o professor, na perspectiva deles, discute isso em sala de aula, o professor merece ser punido, né? Eu, por questões de ofício, eu acompanho o Twitter deles, né? E ultimamente eles têm colocado exemplos diários, né, com esse caráter punitivo, né? Porque o professor simplesmente está discutindo educação sexual com seus alunos. Né? Então, assim, o Supremo já barrou 4 ações, né, de leis municipais, né, inspiradas no projeto Escola Sem Partido, e agora, se eu não me engano, dia 18 de agosto, né, vai discutir aqui de Alagoas, né, que foi entrada com ação direta de inconstitucionalidade, a lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa de Alagoas. Né. A tendência é que o Supremo acate essa ADIM. Né, e acatando, do ponto de vista da legalidade política, né, o movimento perde força. Agora, as ideias e os estragos causados por isso estão aí. Né? Muitos professores agredidos verbalmente e até fisicamente por conta, né, desse tipo de movimento que, repito, não tem nada de civilizado.
né? E muito pelo contrário, né? Contribui para a perpetuação, né, da gravidez na adolescência e de relações de abuso sexual, tanto para a adolescência, mas principalmente para a infância, né? Então, assim, né, um movimento, né, que precisava, né, precise, né, por parte das forças democráticas civilizadas do país, ser rechaçado e ser banido, né? Essa acho que é a melhor palavra que eu posso dizer. Nós temos tempo ainda para informação que, por favor. Não, Priscila, é o seguinte, esse bate-papo, né, acontece num momento muito oportuno, né? Quem trabalha com educação sabe que momento é esse, que é a discussão em torno do Fundeb, né? Foi aprovado, né, recentemente na Câmara dos Deputados, né, um grande consenso foi montado, né, dos 508 deputados federais, 499 votaram a favor. Eu particularmente não lembro de uma medida constitucional ter sido aprovado com tamanho consenso. Não lembro, pode ter tido, mas, repito, né, minha memória não está lá muito essas coisas, né, ultimamente. Né? É um projeto, é uma lei que o governo federal trabalhou diuturnamente para derrubar, né? O Ministério da Educação nunca contribuiu em nada para a discussão, né, sempre foi omisso. Né? Aos 49 do segundo tempo, né, quando o projeto estava previsto para ser votado na segunda, na Câmara de Deputados. No sábado, menos 48 horas, apresentou um anteprojeto. Na segunda-feira, esvaziou o plenário. E se não fosse a mobilização dos professores, dos alunos, dos pesquisadores, dos pais, dos prefeitos, dos governadores, dos secretários estaduais de educação, enfim, dos sindicatos, né? Se não fosse essa mobilização virtual, né, já que não pode fazer passeata, né, muito dificilmente nós teríamos tido a vitória que tivemos na terça-feira, 2 semanas, que amanhã faz 2 semanas. Né? E essa discussão, né, do Fundeb passou na Câmara e agora está no Senado. Né? Então eu peço aqui, né, Priscila, para você, né, para mim, né, e para todos que estão nos assistindo, que mandem carta, e-mail, se tiver conhecido, né, converse com os 3 senadores de Sergipe. Né? Porque agora está no Senado, né, há um movimento muito grande, né, para tirar uma das pautas do Fundeb, né, que é o CAC, né, que é o custo aluno qualidade ensino, né, que o Fundeb, a experiência do Fundeb, né, tipo assim, pega R$ 10 e divide por cabeça. Mas uma coisa é o aluno de São Paulo, outra coisa é o aluno aqui do Nordeste, né, que muitas vezes a escola não tem água, né, não tem saneamento básico, então o CAC tenta corrigir, né, essa desigualdade regional. Né? Então, aprovar o projeto, né, pressionar os senadores sergipanos, né, para que aprovem o projeto dos moldes que foi aprovado na Câmara dos Deputados, ou seja, sem emenda, sem destaque, né, sem acréscimo. Né? Então, pedir isso para os 3 senadores sergipanos, e acho que todo mundo que tem compromisso com a educação, né, com fortalecimento de uma perspectiva civilizatória para a educação, deve hoje, mais do que nunca, concentrar suas energias, né, na aprovação do Fundeb nos moldes do aprovado na Câmara dos Deputados através do relatório da deputada Dorinha. Né. Então, esse a minha última contribuição, digamos assim, né, Priscila, né, para essa live, né, porque se fazer uma educação, não se faz uma educação democrática, cidadã, inclusiva, sem recurso. Né. Eu citei a questão das creches, né, o Fundeb, né, dos 23% do recurso que a União vai destinar ao Fundeb, 5% é para a constituição, né, das creches. Né? Então, como os pais, né, que moram no Marcos Freire, que moram no Parque dos Faróis, vão trabalhar e muitas vezes não têm condições, né, de botar o filho numa escola, né, numa creche privada, né, aí deixa na casa da avó, na casa do tio, com o irmão mais velho, né, que também estuda. Né? Então, assim, estou dando um exemplo concreto, né, porque ao estabelecer creches, né, esses pais poderão muito mais tranquilamente ir para os seus trabalhos e ter um local que a criança não vai só ficar o dia inteiro se alimentar, mas também vai dar seus primeiros passos para a alfabetização, para atividades lúdicas, esportivas, enfim. Né? Então, esse recado que eu gostaria de deixar aqui para você, Priscila, que eu sei que você sabe, mas não custa reforçar,
E também para aqueles né, todos que nos assistem, né? Nesse exato momento. Ótimo. Professor, aproveitando a tua fala, para a gente finalizar também, o senhor sinalizou duas situações, né? Uma gestão democrática e um incentivo. E não seria justo finalizar a live sem parabenizar o município de Nossa Senhora do Socorro, no prefeito Padre Naldo, né? Que sempre incentivou e durante sua gestão fez a entrega de 4 creches para o município, né? Um benefício, inclusive o senhor foi falando aí durante toda a tua fala. E aí, ao mesmo passo, né, em nome da Secretaria de Administração e do Programa de Qualificação do Servidor, parabenizar também a Secretaria Municipal de Educação, na professora Josevanda Franco, né, a nossa secretária municipal, que tem feito um trabalho exitoso, brilhante na secretaria e tem obtido resultados positivos, né? Agora, em 2020, a Secretaria Municipal de Educação de Socorro completa 2 anos de gestão democrática, né? É um grande orgulho para todos os munícipes, né? Para aqueles que fazem parte da escola de Nossa Senhora de Socorro. Teve também agora como bom resultado os índices preliminares do SAEB também, com bom desempenho, também foi demonstrado para todos do município. E agora, em meio à pandemia, a gente percebe que a educação está se reinventando, né? E também não seria diferente dentro do município de Socorro, na CEMED, né? Eles estão planejando esse retorno às aulas, né? Com toda a segurança, obviamente, seguindo todas as orientações da OMS. E esse projeto se chama Projeto de Ampliação da Aprendizagem de Socorro. Também é um projeto muito bacana, muito interessante, né, onde gestores estão discutindo um retorno seguro e com a manutenção da qualidade que a educação de Nossa Senhora do Socorro tem como característica. E agora, os meus agradecimentos de maneira geral, eu quero agradecer a todos que participaram da live, que permaneceram conosco durante essa 1 horinha, né, que interagiram. Muito obrigada. Próxima segunda-feira a gente tem uma outra atividade, uma outra discussão aqui à tarde. E agradecer também ao nosso secretário, Júnior Trindade, que participou também da nossa live, que ficou aqui conosco. E em especial o professor por ter aceitado o nosso convite, por ter dado essa contribuição com tantas informações objetivas e pontuais em relação à educação e democracia. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Priscila, né? Peço inclusive desculpas por ter mudado o horário, né, da live, né? Porque eu estou fazendo um tratamento médico e é todo dia, então eu não posso faltar, né? Mas assim, eu agradeço, né? Peço desculpas e ao mesmo tempo agradeço pela generosidade de vocês por ter acatado a minha solicitação. Imagina. Nós que agradecemos. Muito obrigada, viu? Tchau, gente. Nada, um abraço a todos, se cuidem, né? Sim. Tchau, tchau.